Oi, povo lindo, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Eu quero deixar uma palavra de Deus para a sua vida. Que está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, que vai dizer assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas, e sinais se faziam pelos apóstolos. Olha que lindo! Eu quero nesta oportunidade falar com você sobre o poder da unidade. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que a igreja de Atos dos Apóstolos é uma igreja modelo? Já parou para pensar que essa igreja é uma igreja absolutamente cristocêntrica? Sabe por quê? Primeiro, eles tinham estrutura na palavra. A Bíblia diz que eles perseveravam, ou seja, eles mantinham firme a palavra, a doutrina. E que palavra era essa? Era a palavra ensinada por Jesus aos apóstolos. Então a palavra que Jesus ensinou aos apóstolos, os apóstolos, aleluia, preservavam e ensinavam a igreja. Essa igreja, ela também tinha uma base sólida. Por quê? Porque eles tinham prazer na comunhão. Então eles viviam de verdade aquilo que nós chamamos de koinonia. Aquilo que nós chamamos de uma comunidade cristã absolutamente cristocêntrica. Então eles amavam uns aos outros. Eles cuidavam uns dos outros. Eles não tinham ali espaço para grupinhos, panelas, competições, para individualismo. Não. Eles eram verdadeiros irmãos, exemplos de verdadeiros irmãos. A Bíblia diz que também eles perseveravam no partir do pão. Então, não mais aos sábados, mas domingo de manhã, se reuniam em casa e comiam do pão e bebiam do vinho. O pão e o sangue, representando a carne e o sangue do Cristo. O sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. A sua morte vicária, a sua morte cruenta. E traziam à memória o sacrifício do Cristo. A Bíblia vai dizer que eram fortalecidos no partir do pão. E por isso se mantinham vivos, mesmo em tempo de perseguição, mesmo em tempo de guerra, eram fortalecidos. E a Bíblia diz que o quarto fundamento desta igreja era a oração. Então a oração desta igreja não era só em tempos difíceis, não era só em momentos desfavoráveis, não era só quando a crise chegava. A oração deles era em todo o tempo, era em todos os momentos. Para os irmãos terem uma ideia, quando eles oravam, o lugar onde eles estavam orando, uma certa feita se moveu e todos foram cheios do Espírito Santo. Então, por causa da oração, havia mover. Por causa da oração, havia batismo no Espírito Santo, havia cura divina, havia manifestação de milagres. Por causa da oração, eles cresciam em tudo. Mas existia um segredo desta igreja, que eu quero partilhar aqui. Qual é o segredo? A unidade. Eu vou repetir. Qual um dos maiores segredos desta igreja para ela crescer? A unidade. Veja aqui no versículo de Atos dos Apóstolos, capítulo 43, olha o que diz. E em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. 44. E todos os que criam estavam juntos e tinham
tudo em comum. Olha que lindo, irmãos. Então era uma igreja que sabia o poder da unidade, conhecia o que é viver de verdade em unidade. E eu costumo dizer que unidade é um conceito muito mais profundo de que união. As pessoas às vezes estão, vamos dizer, em união, mas não têm unidade, porque cada um ali vai lutar por uma causa, cada um ali vai lutar por um propósito, mas a unidade não. A unidade significa que todos estão com o mesmo propósito, todos têm o mesmo coração, todos têm um só espírito. Você sabia que a unidade é uma força espiritual? Você sabia que aonde há unidade, o inimigo não tem o poder de dividir? O inimigo não tem o poder de partir. O inimigo não tem o poder de lançar confusão e contenda. Você já pensou que a tua casa tem que viver em unidade? Você já pensou que na sua igreja você precisa trazer o valor da unidade para aqueles que lá estão com você? Você sabia que Deus convoca todos os seus filhos, de pastores a membros, a entenderem o poder da unidade? Unidade é resistência. Unidade é força espiritual. O que o diabo mais quer? É dividir. Porque ele sabe que a divisão é dupla visão. A divisão, ela divide o corpo. A divisão é um câncer no corpo. Por quê? Porque ela adoece os membros. Aonde há divisão, geralmente há confusão. Aonde há divisão, geralmente um puxa para cá e outro puxa para lá. Mas quando há unidade, não. Todos têm o mesmo propósito. Todos estão caminhando para o mesmo ideal. Todos desejam a mesma coisa. E é isso que eu vim aqui te dizer. Que você hoje entenda que a unidade é um poder espiritual. A partir de agora, você vai convocar a sua família e vai dizer, a partir de agora, nós vamos viver em unidade. Você vai chamar as pessoas que congregam com você e vai dizer, a partir de agora, todos nós estaremos como um só. Porque nós somos um só corpo. Assim como há a unicidade da Trindade, deve ser assim a unidade da igreja. Você já pensou sobre isso? Da mesma forma como a Trindade trabalha e opera em unidade, assim deve ser a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de divisão que quer entrar na sua casa. Eu quero repreender agora todo espírito de divisão que quer entrar lá na sua igreja. Eu quero repreender agora toda a falta de visão que quer tomar o seu coração e a sua mente. A partir de hoje, você vai compreender que a unidade move você a uma profundidade espiritual que você ainda não viveu. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica na paz.